Oi, pessoal, agora eu vou dar uma aula sobre anticonvulsivantes. Primeiro, o que é uma convulsão, né? Convulsão é quando a pessoa ela tem ativação síncrona de vários neurônios do sistema nervoso central, tanto por uma elevada excitação quanto por uma baixa inibição do sistema nervoso. E a convulsão, ela pode ser do tipo focal, quando acomete só metade só quando ela acomete só um dos dois hemisférios cerebrais, só o hemisfério direito ou só o hemisfério esquerdo, ou generalizada, quando ela vai acometer os dois hemisférios. A focal ela pode ser do tipo perceptiva, quando o paciente ele percebe que ele está tendo a convulsão. Geralmente são coisas mais simples, como sentir um gosto diferente, ouvir um barulho, ver um movimento estranho. E também pode ser a desperceptiva, que é quando ocorre a perda de consciência. Nas convulsões generalizadas, ela pode ser do tipo atônica, que é quando a convulsão faz com que os músculos relaxem. E nesse caso, o meu paciente vai cair para frente. Ou ela pode ser do tipo tônica, que é quando os músculos do meu paciente contraem. E nesse caso, o meu paciente vai cair para trás. Ela ainda pode ser classificada em clônica, que é quando meu paciente ele faz espasmos violentos e rítmicos. O que a gente geralmente conhece como convulsão. E um tipo muito comum é a tônico-clônica, que é quando a pessoa ela primeiro tem uma fase tônica, onde os músculos ficam rígidos, e depois ela vai ter uma fase clônica, que ela começa a se debater. Tem ainda a mioclônica, que é os espasmos musculares, só que são espasmos que acometem pequenos grupos musculares e são movimentos menores. A de ausência, que a pessoa simplesmente desliga e depois volta. E ainda tem a cognitiva, que é quando a pessoa, quando a convulsão acomete áreas do pensamento e da fala. Nesse caso, a pessoa vai ter distúrbios de linguagem, por exemplo. Ela começa a falar e blá 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 blá. Quais são os receptores importantes para vocês saberem para os fármacos? Tem os receptores dos canais de cálcio, os receptores de canais de cálcio, isso aí. Os receptores onde o glutamato se liga, nesse caso, esse receptor o glutamato se liga nele, vai entrar cálcio e sair potássio. Os receptores de sódio, voltagem dependente, e os receptores GABAérgicos, onde o GABA se liga e permite a entrada de cloro, hiperpolarizando a célula. Todos os outros são excitatórios. Só que, em regra geral, a gente classifica os fármacos como o mecanismo de ação principal deles. Só que muitos dos fármacos, como por exemplo o ácido valproico, são de amplo espectro. Eles têm vários mecanismos de ação. Aí a gente classifica eles conforme em canais de sódio, os que bloqueiam os canais de sódio, os que vão atuar aumentando os canais de GABA, os que atuam bloqueando os canais de cálcio e os que atuam aumentando a ação dos canais de glutamato. Aqui a fenitoína e a gabapentina não caem para a farmácia, tá? Os anticonvulsivantes, eles têm algumas coisas em comuns que é legal a gente entender antes de começar a estudar os fármacos. Todos eles são teratogênicos. Você não pode dar para grávida e eles são categorizados conforme o risco, né? Tem o risco A, o risco B, o risco C. Só que no geral a gente evita a todo custo dar para grávida. Só que a maioria dos, principalmente todos os que vão cair na prova, você pode dar para lactante, para mulher que está amamentando.
São medicações que sedam o paciente, só que eu tenho risco de sedar demais o paciente ou por muito tempo. Eu tenho medicações, por exemplo, que eu dou para o meu paciente dormir. Mas vamos supor que eu tenho que ter uma medicação que dura exatamente 8 horas. Porque se minha medicação durar mais tempo, meu paciente pode acordar e dirigir e bater o carro. Eu tenho que tomar cuidado quando a sedação é muito forte, porque ela pode gerar a perda da cognição. Principalmente, isso é muito perigoso em idosos. A perda da cognição, a ataxia, faz com que o idoso fique mais suscetível a cair. E idoso que cai, machuca, né? Dá ruim. É um problema. Uma sedação exacerbada pode gerar sintomas como náusea, tontura, vômito. Esses três fármacos aqui, todos eles vão ter essa ação que estimula o citocromo P450. A carbamazepina, a fenitoína e o fenobarbital estimulam o citocromo P450. Esse citocromo a gente vai falar o resto do ano dele, porque essas medicações vão ter interação medicamentosa com várias outras medicações. De destaque aqui que eu gostaria que vocês lembrassem são anticoncepcionais, outros anticonvulsivantes, a varfarina, que é que atua na coagulação, e as estatinas. Isso que eu falo depois. Aqui eu tenho a carbamazepina, que ela é que ela tem como ação o bloqueio do canal de sódio. Ela vai sedar o meu paciente e ativar o citocromo P450, como eu disse aquela hora, e ela também tem esse efeito colateral que é raro, mas ele tem bastante destaque, que é a síndrome de Steven-Johnson. Essa síndrome vai ter em todos os medicamentos que atuam no canal de sódio. Essa síndrome, ela faz com que o paciente tenha erupções cutâneas, descamação, dor e febre. Além disso, um efeito mais específico da carbamazepina é a diplopia e a visão turva. Ela é utilizada em crises focais, né? Na prevenção de crises focais, e ela pode ser utilizada em criança. A carbamazepina, ela também pode ser utilizada para crises tônico-clônicas, só que raramente ela vai ser usada. Por quê? Porque ela previne crises tônico-clônicas. Porém, ela aumenta as crises mioclônicas. Então, se eu errar o diagnóstico, vai dar ruim. Por isso que quando eu tenho uma crise generalizada, eu vou preferir outras medicações. Ela é a primeira escolha na neuralgia do trigêmeo, que é aquela dor na face, assim. Uma dor na face. A fenitoína, ela é muito parecida. A carbamazepina, ela foi uma medicação que foi feita com base na fenitoína para substituir a fenitoína, porque a carbamazepina, ela tem os mesmos efeitos e os mesmos colaterais da fenitoína, só que a fenitoína, ela é uma medicação antiga que ainda tem outros efeitos colaterais. A fenitoína, ela vai gerar hiperplasia gengival, hirsutismo, que é quando o paciente... Faltou no L aqui. Hirsutismo, que é quando o paciente tem um aumento na quantidade de pelo. Ela reduz a absorção do ácido fólico, gerando anemia megaloblástica. E a fenitoína tem uma cinética de saturação, que é... No meu fígado, eu tenho a enzima que degrada a fenitoína. Aí, conforme eu vou usando a fenitoína, uma hora essa enzima satura. E na hora que a enzima satura, se eu continuar usando fenitoína, vai subir muito rápido a quantidade de fenitoína no meu sangue. Então eu tenho que tomar cuidado com o aumento de doses. A fenitoína ela ainda é muito utilizado nesse caso que eu vou passar aqui, que são as diretrizes que eu esperei para falar para vocês. Beleza, se a pessoa tiver uma convulsão, normal, tá tudo certo.
Eu não vou medicar, não vai dar nada. O problema é quando a pessoa tem epilepsia, que a pessoa ela tem duas ou mais crises convulsivas em determinado tempo. A pessoa ela tem crises convulsivas assim, uma por dia, por exemplo. Nesse caso eu entro com uma medicação para reduzir o número de crises convulsivas. E aqui eu preciso que vocês entendam a diferença entre um anticonvulsivante e um sedativo hipnótico. Os anticonvulsivantes eles são a maioria dos fármacos aqui, enquanto os sedativos hipnóticos, teoricamente eles são outra classe, mas a professora deu junto. Os sedativos hipnóticos são as medicações que agem diretamente no canal de GABA. E existe uma diferença, porque os anticonvulsivantes eu dou para prevenir uma crise, enquanto os sedativos hipnóticos eu vou dar durante uma crise. E quando que eu vou dar um sedativo hipnótico? Até 5 minutos eu não preciso parar a minha convulsão. O problema da convulsão, que eu vou fazer o gancho com a outra medicação, o problema da convulsão é quando ela dura mais de 5 minutos ou quando eu tenho múltiplas convulsões, uma seguida da outra. Isso aí é chamado de estado de mal epilético. Nesse caso, eu vou entrar com o benzodiazepínico, que é um sedativo hipnótico. E depois que a crise acabar, o benzodiazepínico fez a crise acabar, aí eu entro com a fenitoína, porque ela tem uma ação mais rápida, assim. Eu entro com uma dose de ataque de fenitoína para impedir que a pessoa tenha mais crises. Tem gente que tem 30 crises de convulsão por dia, se não tomar medicação. Tá, mas e se o benzodiazepínico não funcionar? Se a pessoa continuar convulsivando ali? Nesse caso, eu entro com uma medicação que é uma das mais fortes da farmacologia, que são os barbitúricos, o fenobarbital. Vocês entenderam o uso da fenitoína, né? O fenobarbital. O fenobarbital, ele atua aumentando o tempo de abertura dos canais de GABA, né? O GABA liga lá, o canal fica aberto por mais tempo. Só que se o barbitúrico, ele faz tudo, entendeu? Ele para praticamente qualquer convulsão, por que que eu não uso ele direto? Porque os barbitúricos, eles vão gerar depressão respiratória, o paciente não consegue respirar direito, né? Ele vai parando o diafragma, e hipotensão, o paciente pode desmaiar. Além disso, os barbitúricos, eles sedam e ativam o citocromo P450, né? Que eu já tinha dito, que são fenitoína, carbamazepina e o fenobarbital. Os fenobarbital, os barbitúricos, eles são uma classe medicamentosa muito antiga. E antigamente eles eram utilizados para várias coisas. Só que eles foram gradativamente sendo substituídos. Por quê? Porque eles geram tolerância, que é quando eu uso o meu fármaco e eu tenho que usar doses cada vez maiores para o fármaco fazer o mesmo efeito, e dependência. A pessoa fica viciada, a pessoa quer ficar dopada toda hora. Por isso, eles são geralmente a última escolha, assim, eles são muito fortes ali para parar a convulsão. Eles servem para todos os tipos de convulsão, menos ausência, e é isso. Não tem nenhuma medicação que é benzodiazepínica que vai cair na prova, só que ela é uma classe medicamentosa muito importante. Os benzodiazepínicos, eles aumentam a frequência de abertura dos canais de GABA, eles vão abrir mais vezes, e eles geram tolerância e dependência que nem os barbitúricos. Eles são a classe mais fraca, né? Geralmente é uma escolha antes. E eles são muito úteis porque o álcool, ele também tem ação no canal de GABA. Quando eu fico muito tempo sem tomar álcool, ou quando a pessoa tem, tipo assim, ela toma álcool direto, ela tá tendo uma crise de abstinência de álcool, que pode gerar crise de ansiedade, convulsões. Eu não vou dar álcool para a pessoa parar a crise de abstinência, eu vou dar um benzodiazepínico, porque o álcool e o benzodiazepínico têm tolerância cruzada, eles têm uma ação muito parecida e o benzodiazepínico reduz o efeito de abstinência do álcool.
Os benzodiazepínicos podem ser utilizados para preparação cirúrgica, para sono, para dormir, mas hoje em dia tem os não benzodiazepínicos, né, que são os Zolpidem da vida. E o benzodiazepínicos ele é utilizado no início do tratamento da depressão. Vocês viram lá, né? Que os antidepressivos eles demoram 2 semanas para começar a fazer efeito. Se eu tenho uma emergência, se o paciente está pensando em se matar, eu posso entrar com benzodiazepínico para dar uma sedada nele, porque ele vai ter uma ação mais rápida. Só que eu não posso deixar o benzodiazepínico direto, porque ele gera tolerância e independência. Agora, as medicações que agem nos canais de cálcio. O ácido valproico, ele tem como principal ação o bloqueio dos canais de cálcio, mas ele é uma medicação de amplo espectro. Ele tem outras ações além de bloquear o canal de cálcio. A principal delas é ele aumenta a enzima que degrada glutamato e reduz a enzima que degrada o GABA. Ou seja, ele vai reduzir a quantidade de glutamato e aumentar a quantidade de GABA, gerando mais inibição. Como efeito aqui específico colateral, ele gera um aumento do apetite. Quem usa ácido valproico pode ter o aumento do peso. Além disso, ele é hepatotóxico. Tem alguns locais que fazem cinesia, alguns hospitais caros aí que fazem cinesia, o controle da quantidade de ácido valproico no sangue quando injetado em outras doses. O ácido valproico ele pode ser utilizado para todos os tipos de convulsão. As focais, tanto as focais, só que não são a primeira escolha, quanto as generalizadas. E aqui ele pode ser usado na tônico-clônica, e geralmente a gente escolhe ele. Porque vocês lembram que eu falei que a carbamazepina ela não podia ser utilizada nos outros tipos? Aqui o ácido valproico pode, entendeu? Então eu uso ele para na tônico-clônica, porque se por acaso for a mioclônica, vai dar tudo certo. Ele ainda serve para as crises de ausência. O ácido valproico ainda é útil, ainda pode ser utilizado como estabilizador de humor. Tá. Sim, gabapentina é uma medicação que bloqueia os canais de cálcio e não tem nada a ver com GABA. Mas calma, existe um porquê desse nome. A gabapentina foi desenvolvida a partir da molécula de GABA, pensando na molécula de GABA, que é uma molécula fisiológica do organismo, ou seja, é uma molécula que a gente já tem naturalmente. Então, vai ter poucos efeitos colaterais e vai ter pouca interação medicamentosa, porque é uma molécula que a gente já tem normalmente. E aí você já entende o uso dela. Quem que são as pessoas que geralmente usam trocentas mil medicações e jamais poderia usar um anticonvulsivante por causa das interações medicamentosas? Idosos, ou seja, em crises focais eu dou preferência à gabapentina quando o meu paciente é idoso e usa muitas medicações, porque ele ainda tem menos efeitos colaterais. Além disso, a gabapentina, pelo fato dela ter poucos efeitos colaterais, ela também é utilizada ali na dor neuropática como sedativa, ela só seda bem, principalmente ali na fibromialgia. Agora, dos que agem nos canal de glutamato, o principal é o topiramato. E ele pode sim ser utilizado para crises focais e tônico-clônicas. Só que esse não é o principal uso dele. O principal uso dele é para enxaqueca. E mais um uso assim, né? Que hoje em dia os médicos são tudo meio safado. Se você chegar no endócrino assim, uma das primeiras coisas que ele te pergunta, você fala assim: "Nossa, eu tô gorda, quero ganhar peso". Que o endócrino, uma das primeiras coisas que ele te pergunta: "Você tem enxaqueca?". Por quê? Porque se você tiver enxaqueca, ele vai te receitar topiramato, porque topiramato reduz o apetite e gera perda de peso.
É... E são poucas medicações que geram perda de peso. Tá, além disso, o topiramato, ele tem como efeito colateral formar pedra no rim, urolitíase. Por isso, se você der topiramato para um paciente, manda ele beber água, bebe água. Ele ainda pode gerar diplopia, né? Que a visão fica meio turva ali, e glaucoma, aumenta a pressão intraocular. Você não pode dar para um paciente que já tem glaucoma. Aqui eu coloquei alguns esquemas para vocês se localizarem, mas não surtem, foquem no básico.